Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai estar assistindo esse programa, mas nós estamos chegando com o nosso primeiro programa Mentes Únicas. Nós estaremos falando um pouquinho sobre autismo. Autismo na igreja, autismo na sociedade, autismo na perspectiva de fé, enfim. Vamos tratar de muitos assuntos. E eu queria, antes mesmo de começar qualquer coisa, de falar qualquer coisa, eu gostaria de explicar por que nós resolvemos pensar em algo desse tipo, porque nós pensamos em desenvolver um momento onde a gente trouxesse esse assunto dentro de uma plataforma de igreja. E aí eu vou contar um pouquinho da nossa, de forma bem breve, da nossa necessidade enquanto pais autistas. Em 2021, nós tivemos o laudo do nosso filho, de 6 anos de idade, Davi. Na ocasião, ele tinha 3, né? E nós recebemos esse laudo como uma espécie de bomba mesmo, né? A gente recebe como uma notícia que vem de forma avassaladora, até porque na ocasião nós não tínhamos nenhum conhecimento do que se tratava o autismo. Eu nunca nem nem tinha ouvido falar sobre o autismo. E aí nós fomos buscar essas informações, fomos buscar conhecimento, fomos buscar entender, fomos aceitar essa realidade. E que realidade tão dolorosa ela se dá no início, enquanto nós não compreendemos, enquanto nós não entendemos do que se trata, de como fazer, do que agir. E aí, dentro de todas as nossas crises enquanto família, passamos muito tempo para compreender aonde tinha ajuda. Até que nós fomos encontrando, e o primeiro passo foi aceitar que, de fato, nós tínhamos uma criança neurotípica dentro de casa. Nós tínhamos uma criança que precisava da nossa intervenção enquanto família, e isso mudou nossa vida, mudou nossa rota, nosso percurso completamente. E, especialmente a mim, como mãe, tive essa missão de buscar esse conhecimento, até que chegamos à igreja. Né? Dentre de tantas dificuldades, nós chegamos dentro da igreja. E a igreja foi um lugar não por maldade, né? Eu já falei isso em outras ocasiões, mas não por maldade, mas por falta de conhecimento mesmo. Não tinha preparo para nos receber. E para mim foi uma das maiores dores que nós enfrentamos, foi não sermos acolhidos no sentido de como nós vamos agir com essa criança, com essa mãe de criança. E daí eu creio que Deus começou a trazer, de fato, o propósito, né? Porque nós estávamos recebendo uma criança autista na nossa casa. Eu não fui chamada para simplesmente parar numa dor. Eu fui chamada para compartilhar da minha dor. Enquanto eu sou curada, nós vamos curando outras famílias. E isso está na Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo fala aqui em 2 aos Coríntios. Ele diz assim, que bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Eu entendi. A minha dor, eu estava recebendo o consolo do Pai. E a partir do consolo do Pai, nós estamos transferindo, nós tínhamos a missão de consolar outras pessoas. E eu entendo que ainda passaremos e estaremos passando por muitas dores, mas também temos certeza que estaremos consolando outras famílias. Então, esse é o propósito do Mentes Únicas. É trazer conhecimento, trazer informação, mas trazer também uma palavra de esperança e de fé à sua vida, à sua família, à sua casa. E também, gente, se a gente pode amenizar com informações práticas, a gente vai fazer isso. Estou com um convidado amigo, querido, e a primeira pessoa da qual, quando eu entendi que nós iríamos fazer esse podcast, Lucas, foi você. Foi o primeiro que Deus apontou. Por quê? Eu não tenho a intenção de trazer para aqui só a informação. E você tem a informação, mas você tem a esperança que habita em você.
Então foi por isso que eu te chamei, foi por isso que eu tinha certeza que você tinha que estar aqui, que você seria o nosso primeiro convidado e que eu sei que nós vamos ter um bate-papo super especial. Então, Lucas Silveira é o meu convidado de honra e que eu estou muito feliz. Médico pediatra, ele mesmo vai se apresentar, colocar suas credenciais. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Obrigado todo mundo pelo convite aí. Eu sei que a Divânia é a ponta do iceberg, né? Tem muita gente trabalhando. É um prazer. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar. Conversar com gente boa, conversar sobre fé. E esse é um tema muito sensível, né? Sensível a quem tem pessoas autistas na família, sensível a quem não tem. E ultimamente tem ganhado uma sensibilidade também de âmbito social, né? Existem muitas mobilizações em prol disso. Bom, o que eu acho que é interessante é que a gente possa fornecer maturidade para lidar com essas informações. Maturidade inclui serenidade para lidar com diagnósticos, para lidar com terapias, e inclui coragem para caminhar de maneira confiante. A gente é pego de surpresa, mas não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então a gente pode ter alguns percalços no caminho, emocionalmente se sentir um pouco abalado, mas Deus nunca. Bem, então fico muito feliz. Meu nome é Lucas, eu tenho 28 anos. Nasci aqui em Campina Grande, sou nascido e criado aqui, estudei aqui também, na UFCG, fiz pediatria em João Pessoa, bem longe daqui. E agora a gente está de volta. Eu sempre gostei de trabalhar com criança, é um público que surpreende, que ensina muito mais do que a gente. E esse tema é um tema que ele tem uma implicação fisiopatológica, eu vou chamar assim, é algo que faz parte da rotina de consultórios, que envolve múltipla assistência, né, com equipe multiprofissional e com várias outras especialidades e subespecialidades, mas também está presente no dia a dia de um pediatra generalista, de um médico de atenção básica. Então, acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Eu entendo que o médico pediatra, Lucas, ele tem uma função talvez a primordial. O início de tudo pode ser a partir do diagnóstico, porque o primeiro médico que nós levamos nossos filhos, de fato, é um pediatra, né? Então, ali, quando ele tem esse olhar para que esse diagnóstico seja feito da maneira mais rápida possível, né? Se você viu alguma coisa ali, então essa responsabilidade já é bem grande, né? É bom você tocar nisso. Existe, desde que o bebê nasce, um planejamento de acompanhamento, né, que a gente chama de puericultura. Assim que o bebê nasce, tem que ter um pediatra na sala de parto para fazer assistência, tanto para eventuais intercorrências, né, se precisar reanimar, etc., quanto para planejar o segmento futuro. Esse segmento da criança com ou sem diagnóstico, indo de maneira seriada, famoso pesar e medir, e tirar as dúvidas dos pais, isso tem um nome, é puericultura. E na puericultura existe hoje já de maneira resoluta uma iniciativa, uma busca ativa dos pediatras, aplicando uma escala muito simples aos 18 meses de vida, que é o MCHAT, que você já deve conhecer. Sim. Indo e voltando. Então hoje, se você forma em pediatria, você vai ter essa vivência nos seus estágios de puericultura, de perguntar quantos anos seu filho tem, 1 ano e meio. Ah, então preciso conversar contigo sobre algumas perguntas, 23 perguntas. Pergunta de sim ou não. E o interessante, eu vou tomar a liberdade de falar bem tranquilamente, estou em casa. Você tá em casa mesmo, querido. O MChat é uma ferramenta objetiva para a gente olhar, baseado nas respostas dessa criança, nos números que ela respondeu sim, nos números que ela respondeu não. Eu posso enquadrar a criança dentro do transtorno do espectro autista, mas essa ferramenta também nos ajuda a ler a família. Tem muita gente resistente ao MChat. E tem gente que chora na hora do MChat. Tem gente que você pergunta assim, uma das perguntas é, seu bebê gosta de subir em sofá, gosta de subir em mesa? Aí alguém diz assim, sobe. Aí eu penso, não, mas não é assim também. Se ele vê uma escada, ele vai querer subir. Não é assim. Então dá para ler a família também. Eu bem sei como funciona. Lucas, eu queria que a gente tentasse trazer aqui do começo, e aí, como você disse, a gente está em casa de uma forma leve, a informação ela não precisa ter tanta preocupação, eu não queria trazer tantos números aqui, eu não quero me preocupar com isso, eu quero trazer, na verdade, coisas muito práticas, mas a gente precisa começar do começo. Então a primeira pergunta, o que é o TEA? O que é o transtorno do espectro autista? Joia. TEA é uma sigla, né? Transtorno do espectro autista. Por espectro, a gente entende, uma labilidade de apresentações.
Apresentações simples, que podem passar desapercebidas, e apresentações que são mais escancaradas, que gritam mais ao diagnóstico. Por transtorno, a gente vai diferenciar a TEA de doença. TEA é um transtorno de comportamento. E por autismo, a gente vai entender a palavra pelo prefixo. Esse prefixo auto, ele sempre faz menção a uma resolução no próprio referencial, né? Um dispositivo automático, ele funciona a partir de si mesmo. Um dispositivo que é autorrefrator, ele gera luz e ele refrata a luz. O autismo é o termo descrito para a criança que, se você quiser entender como ensimesmada, você pode entender assim. É uma criança que tem um mundo que começa e termina nela. Isso não é egoísmo, isso é um transtorno. É uma dificuldade de assimilar elementos externos. Então, não por acaso, quando se fala sobre autismo, algumas das coisas que são mais fáceis de se lembrar é de uma criança que tem dificuldade de olhar nos olhos. É de uma criança que faz danças que só ela entende. É uma criança que emite sons que só ela entende, que ela repete, repete, repete. É uma criança que roda em torno do próprio eixo. Então são marcas estereotipadas, mas que dialogam muito com a terminologia da palavra. Autismo é isso. Se você quiser entender como uma criança ensimesmada, você está certo. Mas não é ensimesmado como nós. Não é egoísmo. É limitação. Então aqui começam as intervenções. Aqui começam as observações. Precisa ser regada a bastante transparência. E precisa ser muito desafiador para a criança. Para a gente sabe que é. Mas precisa provocar também a criança. O autista não é besta. É Autista, verdade. se você der uma cordinha, ele bota você no bolso tranquilo, como qualquer outra criança. É uma linhazinha muito tênue, né? Ali do comportamento de uma criança normal para uma criança neurotípica, né? Neuroatípica, perdão. Eu queria saber também quais são as informações assim de pesquisas em relação a algum tipo de número, como é que está assim a demanda de diagnóstico atualmente, né? Nós estamos em 2023, então o que 2023 nos trouxe, por exemplo? O transtorno do espectro autista, ele parece muito, eu acho que vai ficar fácil entender assim. O que se observa de transtorno do espectro autista se parece muito com o que se observa hoje sobre aborto, por exemplo. É uma coisa que sempre aconteceu, mas ultimamente a gente consegue diagnosticar mais. Você deve encontrar relatos de pessoas antigas, de mães antigas que tiveram vários filhos e que já abortaram várias vezes e não fazem a menor ideia. Isso eu estou falando do que diz respeito à fisiologia, ou à fisiopatologia, nem estou entrando em outros métodos. Aham. Mas esses dois grupos de afecções, eles não eram tão conhecidos antes. E aí, na medida em que você conhece mais, você diagnostica mais. Tinha uma preceptora lá em João Pessoa disse, que ela me dizia sempre, você suspeita do que você conhece. Eu vou falar hoje aqui uma experiência pessoal de uma síndrome chamada DDX3X, que eu só conheci na residência. Eu não fazia ideia de que existia isso, até que um estudante que estagiava lá com a gente, no ambulatório de Neuroped, disse, não, minha irmã tem DDX3X, como é que conduz? Faço a menor ideia. Não sei nem o que é isso. É uma síndrome rara, tem 50 pessoas no Brasil só que tem. Mas dos sintomas é o autismo. Então tudo começou com autismo, ela fez uma pesquisa genética, achou essa síndrome. Então talvez ela seja uma médica que vai diagnosticar mais DDX3X do que eu. Assim também é com autismo. Antigamente não se conhecia tanto. Antigamente existiam mais relatos de convivências truculentas e mais custosas do ponto de vista emocional do que pacientes que tinham diagnóstico de TEA e que iam fazer terapia ocupacional, que iam fazer fisioterapia, que iam usar o método Bobot, que iam fazer várias outras coisas. Você mesmo me trouxe melhor essas estatísticas, conhece mais do que eu sobre essas estatísticas, e me trouxe duas estatísticas. Uma de 2010, Isso, com um diagnóstico a cada 100, isso. e essa mais recente agora de 37 a cada 100. É. Então, isso é um pouquinho desse retrato. Pessoalmente, a impressão que eu tenho é de que talvez já fosse 37 a cada 100. Lá atrás. A gente só não tinha como tipificar isso, não tinha como documentar isso. E como o autismo, existem outras circunstâncias que passam pela mesma coisa. Qual é a importância, então, de documentar? Por que esse número não é só um número? Porque ele nos ajuda a nortear tratamento. E, em última instância, nos ajuda a mobilizar política pública. E a gente está num país que tem um sistema diferenciado, que é o SUS.
Então, se a gente puder incorporar mais terapias via SUS ou judicializar para que planos de saúde, instituições privadas acobertem esse tratamento com incentivo governamental, a gente consegue com número. Então, esse número é importante, sim, e ele vai crescer mais. Lucas, me fala um pouquinho sobre os níveis de autismo, né? A gente sabe que hoje não é só um espectro, ele tem modalidades, vamos chamar assim. Quais são esses níveis? Quais são os comportamentos desses 3 níveis? Joia, a gente consegue diferenciar principalmente por apresentação. Tem paciente que tem mais estereotipia por ecolalia, por exemplo, tem paciente que tem mais transtorno de fala, paciente que tem dificuldade na interação social, paciente que tem comportamentos ansiosos e associações diagnósticas. Então, a primeira consulta, principalmente no neuropediatra, que vai ser mais habilidoso, o diagnóstico pode ser dado na primeira consulta, seja via MChat, seja examinando o paciente e conhecendo estereotipias. Por estereotipia eu falo coisas que o autista faz. Uma vez já do diagnóstico, a gente vai entender quais as apresentações que ele tem para poder nortear as terapias. A função do médico nesse tratamento não é interferir necessariamente com remédios. Os remédios se aplicam a demandas que sejam resolvidas com remédios. Por exemplo, agressividade, parassonias ou distúrbios do sono, o que eu posso falar mais? Síndromes convulsivas, ansiedade. Um grau de ansiedade muito alto. Isso. As medicações vão entrar se tiver sintomas para tal. Mas nem todo autista precisa tomar remédio. O que Davi nunca precisa... tomou, Lucas. Nunca tomou? Nunca tomou. Perfeito. Desde então, as terapias, elas vêm suprindo, até mesmo, às vezes diz, por que tanta terapia? Até para que ele tenha essa rotina para se cansar, para dormir. Então, ele nunca tomou. Sim. E uma intervenção interessante das terapias é que a intenção é criar uma rotina para esses autistas, para os pacientes autistas, para que eles tenham autonomia. A autonomia. Eles consigam desempenhar funções de maneira independente, respeitando as limitações que porventura tiverem, mas são pessoas que são extremamente producentes. Não raramente você encontra relatos de pessoas com transtorno de espectro autista que são geniais. Que tem até algum savantismo, né? Savantismo é outra doença de ordem neurológica, que é aquela doença do cara que é gênio. Todo mundo já deve ter ouvido falar, tipo, levou uma pancada na cabeça, virou gênio em matemática. Existe isso. E existe diálogo entre autismo e savantismo, isso acontece às vezes. Mas, por exemplo, essa pessoa vai ter um sofrimento menor, um sofrimento psíquico menor, por exemplo, de que se ele for um paciente de transtorno de espectro autista que for cego. Então ele vai ter outras demandas. Por ser cego, eu não sei o que é que ele rejeita de estímulo visual. Entendi. Não sei se ele vai ser mais sensível ao toque, ainda mais do que o autista costuma ser. Então as minhas intervenções precisam parar aqui. Se ele for um paciente que tem surdez, então a gente vai nortear terapias, baseado na apresentação que ele traz pra gente, de sintomas. Muito bom, muito bom. A gente sabe hoje também, com base nisso que você falou, a gente foi determinado, né? No último CID, era o CID-10, agora nós temos o CID-11, e aí, se eu estiver errada, você vai me corrigindo, aí, tá? CID-11 já determinou, a gente tinha lá atrás a síndrome de Asperger, que era, né, lá atrás. Hoje não existe mais, né? Isso foi eliminado dos laudos, Síndrome né? de Rett também A fazia síndrome parte. de Rett. Então, isso a gente hoje não tem mais lá. Eles determinaram entre grau 1, grau 2, grau 3. Então, e aí vai dentro dessa... Quem vai aplicar esses níveis hoje, na verdade, são os próprios tratamentos, né? As intervenções das quais eles vão ter, a partir do tratamento multiprofissional, multidisciplinar, adequado, e que aí o neurologista, na verdade, o psiquiatra, né, que vai Sim, estar... são dois profissionais igualmente habilitados. Existe uma resistência muito grande à psiquiatra, né? Você fala palavra. Eu digo sempre isso, tem um rol de palavras que quando você fala, desperta certas emoções negativas, né? UTI, meningite, psiquiatra. Se você fala psiquiatra, meu Deus do céu, mas não, é um profissional habilitado para tal. Exato. Já aproveitando essa fala aí, você falou desses nomes e tal, quais são os profissionais que eles hoje são habilitados a trazer, a entregar, né, o laudo médico, né, o diagnóstico do espectro? Joia. Se o profissional é médico e ele tem arcabouço teórico para falar sobre diagnóstico de autismo, você tem pelo menos um MChat,
se tem impressão de familiares, ele pode emitir o diagnóstico. Mas, para efeito prático, a maior parte das vezes que você consegue terapias, e por consegue, entenda, se você tem um plano de saúde e quer acionar essas terapias, se você não tem plano de saúde e quer acionar as terapias por iniciativa particular, precisa de algum tipo de auxílio, é interessante que seja um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Existem esses dois braços. O pediatra também está habilitado a fazer, mas a gente sabe que para efeito prático, do ponto de vista judicial, para se conseguir as terapias, você consegue melhor com neuropediatra e psiquiatra infantil. Muito bom. E como funciona o cérebro de uma criança autista? Funciona bem. Funciona bem, né? Funciona bem, muito bem. Mas como funciona? O autismo é um diagnóstico que faz um diagnóstico não, é um transtorno que faz o paciente, eu vou insistir nessa palavra, se tornar mais ensimesmado. Então ele tem dificuldade de assimilar elementos novos. É difícil trazer um elemento para dentro da rotina dele e muito mais tirar esse elemento do lugar que já ocupa na cabeça dele. Então, por exemplo, se você é um bebê que é autista, que já na amamentação a mãe tinha dificuldade de perceber contato visual, é claro que esse paciente ele vai ter uma iniciativa maior da TO para que ele consiga fazer melhor contato visual. Você vai ter uma dificuldade maior, por exemplo, se ele for um paciente que gira sobre o próprio eixo. Ele vai precisar dar atenção que ele dava para a parte visual para cá agora. Se a nossa observação é sobre comportamento do autista, então a gente precisa entender que a compreensão dele é preservada, mas ele traduz com comportamentos aberrantes. Esse tipo de intervenção de alguém que tem compreensão preservada e age de maneira incompatível, vou dar um exemplo prático. Tem paciente autista que demora 3 anos para falar. E um belo dia, ele olha e faz, mamãe, eu preciso de tomar água. Do nada, né? Do nada. Então essa compreensão ele não construiu nesses segundos em que ele desenvolveu a frase, mas ele apresentava um comportamento que não condiz com o tanto de compreensão que ele conseguia assimilar. Isso aqui é uma demanda psicológica. Essa fonação não está deficitária porque ele tem dificuldade nas cartilagens aritenoides. Ele tem algum tipo de bloqueio psicológico que não permite falar. Então você tem pacientes autistas com sintoma de mutismo, mas que não são surdo-mudos. Então, se você tem, por outro lado, um paciente com dificuldade aqui no processamento, você vai ter reações que são aberrantes, mas tem reações que são perfeitamente compreensíveis. Por exemplo, a agressividade. Você tem um paciente autista que tem dificuldade de externalizar e de assimilar elementos externos sobre as coisas que se passam no cérebro dele. Se você compreende bem, isso já gera sofrimento, imagina para quem não compreende bem. Então existem associações, por exemplo, entre transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. Esses pacientes sofrem mais. Mas são coisas que a princípio caminham de maneira paralela. Você pode ter um TEA sem deficiência. Você pode ter um TEA com deficiência. Você pode ter um TEA associado a doenças epilépticas. Então esse paciente ele vai ter síndromes convulsivas. Tem que entrar medicação para controlar a convulsão. Convulsão não controlada conversa com deficiência intelectual. Então, esses pacientes têm um grau de sofrimento maior que o nosso. Eles conseguem, às vezes, driblar isso se eles não precisarem interagir com ninguém. Então, se eles puderem repetir as próprias falas, se eles puderem caminhar do jeito que eles querem, isso às vezes torna até esses pacientes mais inocentes. Uma das perguntas que se faz no MChat é se, por exemplo, se você entregasse seu filho a um estranho que entregou um brinquedo a ele e esse estranho saísse, seu filho iria junto? Ou ele olharia para você para ver qual é a tua resposta e ver o que é que se deve fazer? Eu falando aí, eu estava lembrando de um fato. Eu até já contei isso quando a gente foi falar sobre autismo lá na igreja. Na verdade, Esdron falou que foi a história da cenoura. A cenoura, Davi não come verduras, e aí tava a cenoura a gente fez um arroz refogado e tinha cenoura no arroz. E ele aprendeu que a cenoura, quem come a cenoura é o coelho, né? A associação. A fono, a psicopedagoga vai trazendo as associações. O que é isso? Ele reconheceu que era um coelho, os animais. Ele estava reconhecendo que eram os animais. Então, ele reconheceu que era um coelho. O que o coelho come, Davi? Come cenoura. E aí, ele sempre comeu arroz branco.
né? Que a gente sabe, e a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre seletividade, que é uma das características e tal. E aí ele comendo o arroz. E no arroz tinha cenoura. E aí ele olhou para a comida e fez: o que é isso? Aí o pai dele disse: é cenoura. Ele disse: eu não sou coelho. Eu sou Davi Queiroz. Então ele não comeu, porque a cenoura, quem come é o coelho, né? Essa literalidade, né? Essa é uma literalidade de fato. Para eles é tudo muito literal. Aconteceu recente, ele estava mentindo para mim. Eu disse: Davi, não mente para a mamãe, filho. Porque ele comeu uma Nutella de Maria Eduarda, ele comprou uma Nutella, comeu metade de uma Nutella. Olha a história, comeu metade da Nutella. Aí ele chegou aí, eu disse: Davi, tu comeu a Nutella? Ele disse: não, mamãe, não comi. Ele com o cheiro da Nutella. Eu disse: Davi, não pode mentir. Se mentir, vai pro inferno. Né? As coisas de mãe pentecostal reformada. Vamos conversar sobre isso. Eu disse, aí ele fez: o que é o inferno? Eu disse: é um negócio que queima, que é fogo e queima muito as bases. E aí ele fez: tá bom, mamãe, eu comi a Nutella. Então, assim, eu não quero ir pro inferno, eu não quero queimar. Aí a Ezra até disse: para, lembra que Davi é literal em tudo. O menino agora vai dizer que tudo que fizer vai pro inferno. Mas é só para trazer o exemplo da literalidade. Não se deve conversar com o paciente até metáforas, com entrelinhas. E algo perigoso também, vê, eu acho que para nós, assim, para a gente conseguir amadurecer sobre isso, o paciente que tem TEA, ele tem um quê a mais de sofrimento. Então ele está angustiado mais do que nós. Então não é conveniente, por exemplo, tratar como acontece ainda, infelizmente, não só com os TEA, mas com os neurotípicos também, com chantagens. Isso não é legal. Chantagem. Com crianças se costuma fazer, não pode aqui pegar o celular, senão a mamãe fica triste. Meu irmão, isso vai acompanhar a mente dele forever. Então gera mais sofrimento. É super interessante isso. Outro cuidado é a gente geralmente, quando não se tem maturidade sobre isso, eu estou te dizendo isso assim, com o pé muito no chão, não quero falar do pedestal, mas não ter maturidade pode levar a gente ao outro extremo, que é igualmente perigoso, que é privar o paciente de todo e qualquer sofrimento. Ele vai ter angústias. Então não é um paciente que você, meu Deus, o bichinho já sofre, ele me pediu celular, tome. Meu Deus, é um paciente que já está tão sofridinho, o bichinho, ele não quer dormir, vai dormir não, fica aí, meu filho. Não, ele tem que ter regras. É um paciente que vai experimentar as frustrações que os adolescentes experimentam, que os jovens experimentam, e ele vai se tornar um adulto. Dependendo da maneira, do contexto que ele encontrar ao longo dessa fase de formação, e aí como pediatra essa é a minha preocupação, ele vai se tornar um adulto mais ou menos dependente. Ora, você vê hoje pacientes neurotípicos que têm problemas psicológicos seríssimos de dependência emocional, de pai e mãe, de patrão, de colegas de trabalho, de irmãos da igreja. Imagina só uma criança TEA, que é tão literal. Se a gente não conseguir criar um ambiente para que ele se deleite na sua autonomia, a gente vai terminar aprisionando essa criança. Isso é mais uma implicação até social, né? Eu parei de falar de medicina agora, né? Isso é uma aplicação assim, de cotidiano, de dia a dia. E do ponto de vista neuroplástico, funciona dessa forma. O poder de compreensão deles, em muitíssimos casos, como o de Davi, por exemplo, que eu conheço, é preservado, entende comandos, dialoga. Agora, dialoga sobre coisas concretas. E essa é outra marca do autista. Eles são muito concretos. Você falou da neuroplasticidade eu ouvi algo sobre polda neural, né? Nós, naturalmente, temos poldas neurais que a gente não vai lembrar, por exemplo, tá aqui, lembrar quando eu mamei, né? Eu não vou lembrar, eu tenho poldas, porque o meu cérebro ele vai tendo esses novos... Seleciona o que é mais importante. Seleciona. E essas poldas neurais na cabeça de um autista, como é que funciona? Tem um sintoma comum do autismo que é a hipermnésia, né, que eles lembram muita coisa. Então, facilmente, uma situação que você vivenciou 5 anos atrás, ele evoca para justificar a resolução de algum conflito que você traga. Essa história da cenoura, isso pode acontecer. A história da tua cenoura, do coelho, né? Do coelho como cenoura.
É possível que depois de conversar muito com a intervenção da psicopedagogia, com a convivência escolar, que é muito importante ter um AT lá do lado, né? E introduzir essa criança no cenário mais próximo do que é o convencional, ele até pode entender as brincadeiras, algumas metáforas, mas a memória eles guardam. Esse tipo de paciente que tem a compreensão preservada é muito comum. Vou dar um exemplo lá da residência lá. Primeiro ano de residência chega um paciente autista, puro e simples, compreensão preservada, seletivo alimentar para amarelo, que eles podem escolher textura, Cores, cor, né? O hiperfoco. foco. O hiperfoco dele era isso, né? E ele fazia meu Deus, ecolalia. Ecolalia dele, ele imitava um animal lá. Ficava, beleza. E eu adorava ficar na consulta dele, né? Ficava lá de boa. Ele olhava pra mim, eu olhava pra ele e dizia, vai olhar. Mas foi um paciente que eu me apeguei. E aí tinha retornos frequentes. Quando foi no último andar, eu acho que era Beck, ele fazia, eu falei tipo assim, é um bode, é o som do bode, é o som do bode. E ele nunca falava, BR rodando, BR rodando. Lá no final da minha residência, esse menino voltou muito melhor, já com 3 anos de terapia, bacana demais a intervenção. E ele trouxe agora, não faz o bode, não faz o bode. Ele não fez BR mais, não faz o bode, não é um bode. Evoluiu. Então o cara guardou uma memória, não me deu um feedback naquele momento, de que ele estava entendendo o que estava acontecendo, não falava, mas agora ele trouxe uma frase. Então, nesse exemplo a gente tem um cara que não falava e que agora forma frase, um paciente cheio de estereótipos, com estereótipos reduzidos, uma família mais calma e uma compreensão preservada. Isso se dá muito pela intervenção correta, no tempo certo, o tratamento correto. E aí eu quero falar de tratamento e depois nós vamos entrar mais numa perspectivazinha do contexto bíblico que eu quero tentar trazer para nós. Aí, o que é que você pode me trazer? Mas as abordagens práticas hoje é de fato o tratamento multidisciplinar, Sem dúvida. o ABA, é isso? Sem dúvida. Tratamento de TEA é terapia, é rotina. E para criar uma rotina boa, a gente precisa de terapeutas. Se a gente tiver que fazer uma lista de quem é que é importante, primeiro a família, depois um profissional que seja apto a fazer o diagnóstico e a avaliação prognóstica, porque quando o diagnóstico é firmado, a gente consegue fazer uma estimativa. Nosso tratamento vai caminhar por esse lado, porque aqui a gente vai ter mais resultados, pelo menos nessa fase. E depois a galera que executa isso. Então aí você tem terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicopedagoga, psicólogo, Analista do comportamento. analista de comportamento e o assistente terapeuta que fica lá no ambiente escolar. Então, escola também faz parte do tratamento. Eu vou fazer uma menção aqui, já que a gente está em Campinas, a uma instituição chamada AMA. Eu acho que existem outras instituições também. Mas como essa instituição eu vi nascer, eu estagiei lá, a gente na disciplina de psicologia médica. Quem trabalha lá é Ellen, Sim, psicóloga, sim. né? Ellen tá lá. E a AMA, ela nasceu numa situação parecida com esse podcast. A mãe teve filhas gêmeas, idênticas, um autista e outra não. E aí, por causa dessa necessidade de especialização familiar, surge uma paixão gigantesca, dá pra ver aí na água do seu olho aí. E ela se inclinou a fazer, você se inclinou a fazer uma produção de conteúdo massificada. Ela se inclinou a fazer a educação do autista e assim a gente precisa de mais pessoas. E a AMA, ela é uma fração. O que a AMA faz, que é uma escola com terapêutica voltada para autismo, ela é uma fração de um projeto maior que já existe, por exemplo, em Recife, que é a Vila do Autista. Você tem, por exemplo, escola, centro profissionalizante, em panificação, do lado uma padaria, e do lado da padaria uma vila onde ele mora. Então, a busca para essa galera aqui é de autonomia. Um dia eles não vão ter pai e mãe. Então, ou a gente vai deixar eles sofrendo muito, certamente aqueles antigos manicômios tinham, na verdade, muitos autistas. É verdade. Sofrendo, gritando e amarrados. Terrível isso, né? Hoje em dia é impraticável. Não existe. E tolhendo a possibilidade que existe de autonomia, que para mim é o mais importante. É onde a gente ganha mais aqui.
é o paciente subestimado. Eu adoro essas histórias de paciente subestimado que vai lá e dá aula, que vira um professor, que vira um engenheiro, que vira um médico, que vira o que ele quiser. Se ele tiver uma limitação a mais, por exemplo, se ele for um paciente surdo e ele tiver uma limitação para certa profissão, que seja por isso e não por não ser neurotípico. A gente tem intervenções com este fim. Agora, se são intervenções com este fim ao longo de anos, é preciso que a gente tenha muita paciência, porque nas primeiras 3 consultas ele só vai chorar. E aí a gente continua e deixa para na 4ª consulta ele ficar 1 minuto sem chorar. E aí vai. São muitos profissionais. Eu falei lá no início, é difícil colocar elementos novos na rotina de um autista. Tu vai colocar uma equipe multiprofissional, não vai aceitar, cara. De todos esses profissionais, um dos que eu acho mais interessantes, não sei se porque minha mãe é, mas é o psicólogo. É o cara que faz essa leitura de comportamento, do que é que ele gosta de ouvir, de como a gente acessa esse paciente. Mas não acessar para controlá-lo, acessar para apresentá-lo a um mundo que pode acolher. Isso aí não é nenhum absurdo de se pensar. Fantástico. Eu aprendo com você demais e com suas orientações. Eu queria agora. Fala. Desculpa. Que na psicologia existe uma terapia específica para isso, que é a terapêutica ABA. Né? Então, a formação do pessoal da psicologia que trabalha em cima também é específica para autismo. Ela é uma das pessoas que tem. E uma coisa importante é nesse tratamento multidisciplinar haver esse contato, né? Hoje a gente tem, vou falar da história de Davi. Davi hoje ele possui a analista, que está lá no topo da cadeia, né? Ele tem a analista, aí ele tem o AT, que o AT atua na escola, porque ele, como ele tem 4 horas de AT diariamente, segunda a sexta. Tua experiência com a abertura na escola, Edvânia? Isso aí vai valer um outro podcast. Vai valer um outro podcast, porque não foi fácil. Nós tivemos diversas dificuldades, inclusive. Até hoje temos. O que a gente tem notado aqui em Campina Grande, especificamente, sem ir para o âmbito de fato de defesa, mas a gente tem escutado falar, eu não tenho isso na prática, mas que a política municipal ela tem atuado de uma forma mais efetiva. A gente sabe, eu tenho relatos de mães, de pessoas que de fato tá tendo um investimento nesse aspecto. Mas a escola particular, de forma geral, e aí eu não vou falar em um ponto, de uma A ou B, mas de uma forma geral, não atua, não tem preparo, não tem preocupação para isso. Eles até tentam, mas eu acho que ainda é a falta da informação, ainda é a falta do investimento, porque há necessidade de um investimento específico. Esse ano eu tive que tomar algumas decisões, por exemplo, eu não vou comprar livros para Davi. Davi não precisa dos livros, ele precisa das atividades que os livros colocam adaptadas, é um direito dele. Né? Então, isso aconteceu, mas isso vai muito do conhecimento do meu direito, de como é que atua. E aí, o fato de eu ter lá um AT lá dentro para mim, que é alguém meu dentro da escola, então isso me facilitou o feedback também. Né? Então, isso é uma das dificuldades, né, Lucas? Mas a gente tem a analista e os 5 outros profissionais, mais o AT na escolar. Você falou uma palavrinha aí que nos remete muito à Bíblia, e a gente está chegando ao finalzinho, infelizmente, já, porque está bem gostoso o nosso papo. E a gente vai chegar aí no final, mas você falou uma palavrinha que eu até anotei aqui: metáforas. Eles têm muita dificuldade em entender metáforas. A Bíblia, a fé, são elementos de difícil entendimento até mesmo para nós, pessoas que não somos atípicas, né? Às vezes nós mesmos, quantos de nós não já entramos em crise na nossa fé? Como é que um autista... E Lucas, isso é uma das coisas, agora confessando para meu amigo Lucas, é uma das coisas que mais... Tem algumas coisas que me atormentam, ou não atormentam, mas me preocupa, me preocupa, me angustiam muito. Uma é essa independência, que eu preciso que ele seja independente de nós, ao mesmo tempo que ele requer muito cuidado, muita proteção. Então, achar esse meio termo é muito difícil. E a outra, como é que Davi vai crer em Jesus? Né? A gente, esses dias, Ezron chorou, porque disse: Davi, tu amas Jesus? Ele fez: eu não amo Jesus, eu não sei quem é Jesus. Então, assim, isso para nós é muito doloroso. Então,
Me diz. Fala. Ó, eu vou dividir um pouco de visão de mundo aqui. E, neste sentido, é impossível não falar sobre visão de mundo reformada. Fica à vontade, meu querido. Existe um atributo de Deus que ele não divide com ninguém, chamado soberania. Não dá para escrutinar os pensamentos de Deus. A pergunta mais fácil de fazer é como é que ele vai ouvir falar sobre Jesus, que eu realmente acho que ele não ouviu ainda. Não por falta de falar, porque eu conheço você, Ezron, e tu toca também. Mas ele vai precisar aprender a ouvir sobre isso. Então, do ponto de vista técnico, a gente pode incluir na nossa rotina, não é verdade? Uma leitura bíblica de uma história concreta. Olha só como é razoável, né? Ele não assimila elementos concretos. Vamos fazer isso com uma história, por exemplo, de uma pessoa que estava doente e ele, sem remédio, deixou a pessoa melhor. Olha que legal isso. Talvez ele entenda mais, talvez não. Então, o coração da gente se abre à medida em que Deus abre. Isso não pode enfraquecer a nossa fé. Isso enfraquece as nossas emoções. E aí eu vou te dizer também como amigo. No teu discurso, na tua pergunta, melhor, na tua introdução, se você não tivesse dito que Davi era terra, você acha que existe alguma mãe de neurotípico que se pergunta até quando eu devo proteger? E até quando eu devo dar autonomia? Será que essa pergunta pode fazer parte do acervo mental de uma mãe de uma criança típica? Eu acho que sim. Me parece que essa preocupação não é sobre o TEA. Essa preocupação é sobre maternidade. E maternidade dá pra gente resolver. Essa tentação que os pais sofrem de proteger, que aparentemente é nobre, que é nobre mesmo, mas ela questiona a soberania de Deus. Em algum ponto, ela vai começar a questionar. Esse ponto é quando a nossa fé precisa ficar mais fraca para a gente se tornar mais protetor. Na medida em que eu reconhecer que não sou protetor e minha dependência de Deus aumentar, ela glorifica a Deus. Esse choro glorifica a Deus. Não precisa ficar sorrindo 24 horas por dia, porque ninguém é assim. Nem Davi é assim. Davi entende tão bem as coisas que talvez um dia ele sofra por amor. Ele chore, se apaixone. Aí que você vai endoidecer mesmo. Então, essa sensação de controle me preocupa. E eu não estou te dizendo isso porque eu nem sei o que passa na tua cabeça. Eu estou te falando aqui de uma maneira de pensar que me parece ser comum aos pais e mães. E eu estou te falando isso porque já já você vai precisar me falar, porque eu vou ser pai também. Eu vou dividir a história do meu pai. Eu brigava muito com o pai. Ô, pastor Davi! Uns arranca-raba, assim, de vez em quando, madrugada dentro. Aí um dia eu disse, eu vou fazer umas 3 perguntas de gaveta aqui pra ele. Sim, pai, você me falou isso, mas tal. Aí ele, realmente, eu não tinha pensado nessa resposta, de conduta, assim, de conselho e tal. Aí eu disse, na minha cabeça, assim, tem mais 2 ainda, deixa ele. Aí ele continua, tá. Segunda, perguntei de novo. Aí na segunda ele abriu um sorriso. Isso não sei meu. Quando ela abriu o sorriso, na minha cabeça era, pronto, me ferrei, deu tudo errado. Ele se ligou em alguma coisa aí. Aí eu perguntei a terceira, que eu tava doido pra tripudiar dele, né? Ele respondeu sorrindo de novo, que não sabia, e disse, olha, realmente, meu filho, muito bem, essas perguntas aí eu não faço ideia, você claramente será um pai melhor que eu. Agora, teu filho vai ser um pai melhor do que tu, viu? Baixa a bolinha aí. Vocês vão conhecer mais um pouquinho do que eu, beleza. Mas o tempo vai passar e na medida em que essas crianças viram adultos e adultos maduros, não é isso que a gente quer, né? Fornecer essa maturidade para eles, mas não para que a gente se orgulhe. Não pode ser assim, cara. Para que ele glorifique a Deus. Isso é a pergunta 1 do Catecismo Maior de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, essa nossa angústia, porque é uma quebra de expectativa que a gente sofre, primeiro com o diagnóstico, depois com quanto a tua rotina vai ter que mudar, depois quanto uma coisa tão central que é a apresentação do Evangelho, que é a nossa finalidade da vida. Apresentar o Evangelho às pessoas, como fazer isso. É claro que isso vai sofrer, eu conheço Ezão. Eu sei que ele deve ter chorado mesmo.
E eu sei que talvez eu chore um dia, se for comigo. Mas isso não limita a Deus. Se esse sofrimento da gente enfraquece a nossa fé, a gente está esquecendo que Deus cuida de tudo. Ele não dorme. Isso é bíblico. Não dormita nem dorme. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele é Deus sobre todas as coisas. Para nós, isso precisa humilhar mesmo a gente. A gente baixa isso. Realmente, eu não consigo resolver. Até o belo dia, esse dia chega. Até o belo dia que acontece alguma coisa. Você tem certeza absoluta. Deus fez isso. Não é assim com a gente? Você reconhece o seu próprio pecado. Você que é mentiroso. Você reconhece. Eu menti, eu comia na tela. Eu menti, meu Deus, e aquilo lhe massacra. Aí um dia você fala a verdade. Eu comia na tela e imediatamente Deus usou a minha vida. Eu, mentiroso, falando a verdade? Eu que não amo Jesus? Agora orando? É Deus que faz isso. Você vai se esforçar o tanto que você quiser e é legítimo. Eu sei que você vai. Você fez um podcast. Mas é Deus que faz isso. Ai, Deus, Ele na sua soberania. A gente ouviria você muito mais, viu? Mas nós estamos chegando ao nosso final e eu queria agora, para finalizar esse momento, Lucas, de sua fala diretamente falando, eu queria que você falasse as famílias atípicas aqui nessa câmera, deixasse uma palavra a todas elas, que eu me incluo, né? Mas que você pudesse trazer uma palavra de esperança. Né? A gente sabe que os dias, para todo mundo, não é fácil. Nós não somos, eu não gosto dessa especialidade, mas é uma realidade. É um pouco mais difícil, né? Eu não gosto de estar num papel de vítima da situação. Isso não é bom. Mas temos um agravante. Mas o que você diria para essas famílias? Boa tarde ou boa noite para todos. Gente, o mundo não gira em torno de mim, nem de um paciente com TEA, nem de você que está sofrendo com a necessidade de adaptação. Isso nos faz sofrer. Eu dificilmente vou acreditar se essa informação não te machucar o coração, porque eu acho que a gente sofre mesmo. Mas você vai lembrar disso para o dia em que você se sentir feliz, porque isso é legítimo em primeiro lugar, e porque nesse belo dia que você se sentir feliz, você deve ter a certeza que Deus providenciou essa felicidade. Se, quiçá, esse bebê que só come fruta amarela, um dia comer a vermelha, você vai ficar muito feliz. Você vai louvar a Deus e você vai estar certíssimo em sua conduta. Mas nós podemos juntos aprender como louvar a Deus enquanto ele só come amarelo também. Se eu precisasse eleger uma palavra, seria contentamento. Contentamento não tem a ver com mediocridade, não tem a ver com ficar parado no mesmo lugar, não é ser estático. Contentamento é entender que Ele cuida, Ele cuida das aves do céu, cuida dos lírios do campo. Salvou o pior pecador que eu conheço, que sou eu. Se você for íntimo meu, você sabe porque eu sou um pecador terrível. Eu já devo ter desabafado com você. Se você não for, você não perde por esperar. Sou péssimo. Mas a postura de Deus diante disso foi me perdoar, me salvar e me prometer vida eterna. Eu nem sou terra, mas eu não sou fluxo e cheiro. Então, este mesmo Deus cuida inegociavelmente de todas as pessoas, com ou sem diagnóstico, com ou sem transtorno. Isso precisa ser a coisa mais pungente da nossa mente, porque isso ecoa para toda a eternidade. Ninguém negocia isso. Céus e terra passam, mas as palavras dele não passam. Ele é o guarda de Israel. Ele não falha. Não precisa falar muito mais que isso, não. Que lindo, Lucas. Obrigado. Obrigadão. Valeu, filhinha. Eu quero agradecer, quero também fazer meu segundo pedido. Todo mundo que vai vir aqui, o seu primeiro, vai ter um compromisso. Vai ter que gravar, filmar, fazer um videozinho, depois e mandar para mim de um compromisso. E eu vou mandar um papelzinho, você vai escrever
nós vamos ter nos próximos programas um mural de compromissos, onde ao final de um ano das nossas temporadas, nós vamos checar essas informações, se esses compromissos foram cumpridos. Sei lá, uma visita, um presente a um autista. Eu sei que você vai ter muitas oportunidades, mas você vai tomar uma como disse, esse é o meu compromisso, lá com o podcast Mentes Únicas. E aí, eu também queria só fazer menção de 2 livros, que eu vou estar trazendo dicas de livros para as famílias. Esse aqui é um livro que, assim, foi muito, muito bom. Ele tem como base, assim, o autismo não é o fim do mundo, né? É um livro que traz como descobrir, os estímulos, a vivência familiar, ele é ótimo. Eu ganhei de um amigo que também tem um filho, e, e ele é maravilhoso. Então, Mentes Únicas e inspirou. O nome foi inspiração a partir desse livro. E para você que recebeu o diagnóstico recentemente, esse é um livro, é um guiazinho prático. Ele lê assim, 1 horinha você lê esse livro. Quando eu tenho alguma dúvida, eu corro nele. É do Dr. Gustavo Teixeira, ele é muito bom, ele tem vídeos também num canal no YouTube muito bom, com dicas bem legais, ele é super dinâmico. E eu gosto muito desse guia, apesar de que as informações dele ainda são porque ele é um livro bem antigo. Então, esse livro foi a neurologista de Davi, doutora Adélia, lá de Recife, que deu para ele, deu para a gente logo que a gente recebeu o diagnóstico. Então, eu queria deixar esses 2 livrinhos aqui para vocês e deixar esse terceiro aqui, que é a Bíblia. Você nunca deixe de lê-lo, porque ele traz esperança, ele traz fé, ele traz expectativas novas e nos leva à esperança eterna. A meu amigo Lucas Silveira, doutor Lucas Silveira, médico, mas ao meu amigo querido, você é uma bênção e o seu propósito de fazer da medicina um instrumento de Deus, isso também é notório nos seus olhos. A gente já sabe das histórias. A gente já ouve falar dessas boas histórias. Então, que o Senhor continue te abençoando. Muito obrigada. Eu vou bater lá com o Davi. Já estou mudando de pediatra, porque está chegando. Vamos que vamos. Ué. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Estou muito feliz, muito honrada de você estar aqui. Posso te dizer a mesma coisa. Muito feliz. Já leu. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você curta conosco, aí virão novas edições, próximos episódios. E não fomos aqui dar spoiler ainda, mas você vai ter muita coisa bacana daqui para frente. A gente vai falar de direito de autista, a gente vai falar de seletividade alimentar, a gente vai trazer profissionais da área. Enfim, vão ser muitas temáticas interessantes que você vai acompanhar aqui com a gente. TV IBS é o nosso canal. Obrigada, João Lucas, Samuel, Estezinha, Jean, toda a equipe que está aqui por trás. Que Deus abençoe, um super beijo e até a próxima.